com Roma para serem beneficiadas com títulos honoríficos, isenção de impostos. E quando o culto ao imperador começou no ano 29 a.C., quem sediou o culto ao imperador foram as cidades da Ásia Menor. Só que havia uma diferença que eu vou explicar para você. É que na época de Augusto, Júlio César foi deificado. O que significa isso? Júlio César foi considerado um deus. Depois Augusto também foi considerado um deus. Depois Tibério, depois Calígula, Nero, todos os imperadores romanos foram considerados deuses, porém com uma diferença. Eu vou explicar para você qual a diferença. O imperador só era adorado como Deus após a sua morte. Depois que ele morria, acreditava-se que ele virava uma estrela no céu, então ele era glorificado como um Deus. Mas em vida, o imperador não era adorado como um Deus. Mas sabe o que aconteceu na época de Domiciano? Domiciano foi um imperador implacável que assumiu Roma, e ele exigiu que o culto ao imperador fosse feito com ele vivo. Em outras palavras, Domiciano exigiu ser adorado como um Deus ainda em vida. Perceberam a diferença de Domiciano para os outros imperadores? Os outros só eram divinizados após a sua morte. Domiciano quis ser divinizado em vida. Olhem nessa foto aí, a imagem de uma criancinha perto do resto de uma estátua de Domiciano que foi encontrado na cidade de Éfeso. Olha o tamanho da estátua. Eu preferi colocar essa foto porque com a criança ali dá uma ideia de proporcionalidade, de tamanho. É engraçado que os próprios romanos resistiam à ideia de fazer de um homem um deus ainda em vida. Tinha uma tradição interessante em Roma que eu vou contar para você. Para impedir que o imperador se tornasse um deus em vida, eles tinham um culto, uma celebração chamada apoteose. Apoteose é quando o imperador é divinizado, mas apenas depois da morte. Quando eles divinizavam o imperador que morreu. E o que estava vivo tinha que participar de um festival que ocorria a cada época, principalmente quando ele voltava de uma batalha, e tinha que passar pelos portões de Roma, pela porta Arco do Triunfo. Aí eles colocavam assim, a cada tantas jardas que o imperador andava, ficava atrás dele um escravo, repetindo em latim assim, respice poste omnem te memento. Olhe para trás e lembre-se que você é apenas um homem. Outra versão diz que o escravo falava assim a cada tanto, memento mori. Lembre-te que você é mortal, que tu és mortal. Você é mortal, você é homem, você é homem.